Foi. Igor, primeiramente, muito obrigado pela entrevista, por ter aceitado o convite. A gente vai falar um pouco da sua nova música, né? The Grapes Are Dead. Uhum. Mas eu queria começar falando um pouco, para quem não te conhece, mais sobre a sua história na música. Como é que ela chegou até você? Foi você que foi atrás dela? Como é que aconteceu? Na verdade, eu nasci nesse meio, né? Minha mãe sempre foi cantora, meu pai técnico de som. Então, eu sempre estive lá no meio, andando em palco, aquele cheiro de fumaça de palco. Sempre lembro, eu criança, indo em baile, né? Eles faziam muito baile em Uhum, clube. Eu acompanhava meu pai passar som no Clube Juventus, aqui na Moca. Via minha mãe cantando. E eu acho que começou daí. Eu sempre estive perto de vários instrumentos, de palco, de músico, de tudo. uhum, Então, eu fui me interessando. Eu só fui começar a tocar com 13 anos. Comecei a tocar bateria. sim. Mas desde jovem você já gostava, né? Por esse contato. É, sempre. Eu acho que a música era uma coisa natural para mim. Mas Não era até, uma novidade, era uma coisa de casa, assim, algo assim. mas até então você via como um hobby ou você já via que podia dar alguma coisa a música? Eu nunca pensei em música como hobby. Eu nunca pensei em. Sempre Eu foi uma sempre. sua É, preferência. isso, sempre levei muito a sério o instrumento, tocar, porque eu via meus pais e os músicos estudando, fazendo show, e eu não entendia como isso podia ser um hobby. Para mim, pelo menos, não, eu não via dessa forma. Uhum. E sobre o seu novo lançamento, o que te motivou a explorar o rock and roll dos anos 70, o country e o folk? Você misturou esses gêneros. Então, eu acho que vem de bastante influência do que eu escuto, do que eu sempre toquei. Eu acho que eu sempre toquei rock and roll, né? Eu Uhum. ouvia muito e ouço ainda bandas dos anos 70, Led Zeppelin, e também parte de um country, do Outlaw Country, o Waylon, Johnny Cash. Eu sempre ouvi muito dessa parte, assim. Então, rock and roll e country dessa época, para mim, é bem foda. Eu acho que isso veio naturalmente quando eu comecei a compor as músicas. Eu não pensei se ia ser uma coisa ou outra, mas isso veio naturalmente quando eu comecei a escrever, veio esse som, sabe? Legal. E você acredita que esses estilos ainda têm um forte apelo para o público atual, hoje em dia? Mesmo quem nasceu nessa geração curte os anos 70. Cara, eu não sei dizer, mas assim, eu acho que pelo menos aqui no Brasil, eu acho mais complicado. Eu acho que é um público mais velho, acho que Uhum. de uns 30 para cima, que se interessa por rock and roll, vai pegando umas bandas novas e vai puxando lá para trás. Mas assim, eu acho que é um público mais velho. Eu acho que aqui no Brasil é assim, eu acho que talvez nos Estados Unidos seja uma coisa da cultura deles raiz, normal, Uhum. ouvir isso, né? Verdade. E como foi? Você teve trabalho remoto, né, com alguns músicos, né, com o Luiz Carlini e o Rick Ferreira. Uhum. Tô olhando um pouco pra cá, porque o teleprompter tá aqui, tá? Por causa disso que eu tô olhando um pouco pra cá. Como é que foi trabalhar com esses dois? E os principais desafios que vocês enfrentaram para criar esse álbum? Cara, foi uma honra, foi um prazer enorme. Quando eu estava conversando com o produtor, o Cassim, ele teve essa ideia de colocar dois guitarristas e o Rick faz todo o lance de steel, de mandolim e banjo. Ele teve essa ideia porque do meu álbum tem essa pegada rock and roll, anos 70, queria uma coisa mais orgânica. E ele pensou nesses dois caras. Eu falei, nossa, que ótimo. Não acredito que eu vou ter essa participação, essas participações no meu álbum, né? Foi demais, foi incrível. Eles fizeram um trabalho incrível. Eles tiveram bastante liberdade para fazer o que eles sabem fazer de melhor. Foi Uhum. incrível. E assim, acho que a dificuldade, por incrível que pareça, a gente conversou bastante por telefone ou por vídeo. Sim. E
eles me mandavam, a gente conversava, eles mostravam que eles estavam fazendo as músicas e foi bem tranquilo até. Eles gravaram cada um na sua casa, né? Ou no estúdio, e rolou o som também, rolou. Então, eu acho que o Luiz Carlini falou que teria sido mais legal para a gente se a gente tivesse entrado numa sala de ensaio e tocado junto. Sim, Eu também acho que seria demais, mas o resultado ficou ótimo com os dois, né? Eles deram uma cara, a cara deles, e deram essa cara também mais country, talvez o Rick e o Luiz Carlini dessa cara mais guitarra anos 60 até 80 ali com aqueles times. e essa gravação remota, esse trabalho remoto, né, no caso, né? Também foi por causa foi na época da pandemia ou foi por causa de distância? Vocês não podiam se encontrar para produzir juntos? Foi por causa da pandemia, Na pandemia, né? porque o Carlini ia ser mais fácil ele gravar. O Rick talvez seria mais difícil, mas ele mora no Rio, é pertinho. Sim, Mas foi por conta da pandemia, tanto que o Cassim também produziu lá do Rio e gravou o baixo do Rio de Janeiro também. Então foi tudo assim remoto, gravando junto, mas não tão junto. Eu gravava e depois outro gravava. sim. O legal é que você pega a música e nem dá pra perceber, né, que teve essa distância na gravação, né? Ficou muito bom o trabalho. Pô, muito obrigado, cara. Ficou um trabalho bastante orgânico, né? Porque o Cassim queria isso e também o técnico de mixagem, Uhum. o Beto Neves, ele procurou mixar dessa forma que, ao mesmo tempo, buscava uma coisa antiga e rock and roll e orgânica, mas também uma coisa mais moderna. Sim, ficou bem legal. E Obrigado. a sua escolha de cantar em inglês, ela foi pensada mais para uma questão cultural do rock, né, do americano, ou foi uma percepção sua que você decidiu tentar cantar em inglês? Eu acho que, na verdade, eu sempre cantei em inglês. Uhum. E, e quando eu escrevo as músicas, a letra já vem em inglês. Já pensa para ir para inglês? Eu já penso em inglês. Então, para mim foi uma coisa natural. Não foi uma coisa, vou fazer música em inglês para tocar fora daqui, ou sei lá. Sim. Então, pode ser também depois, como resultado, mas foi uma coisa natural. Foi uma coisa que para mim é tranquilo. Acho que português para mim é mais difícil, por exemplo. É, isso que eu ia perguntar, se você tem alguma preferência por cantar em inglês, no caso, e como é que é a receptividade do público brasileiro com o trabalho? Eu acho que é diferente, né? Você vê um cantor brasileiro cantando em inglês, ainda mais uma música, Sim. uma pegada tão americana. Mas Uhum. eu acho que fica legal. Eu acho que é algo que algumas bandas estão fazendo que fica legal, porque soa bem com a música, né? Sim. Com o rock and roll. Mas acho que tá sendo bem aceito, assim. Eu acho que Uhum. é diferente, talvez até role mais disso, talvez, pro rock brasileiro, não sei. Sim. E você já pensa em tentar expandir para a carreira internacional, aproveitando que o portfólio em inglês das músicas? Eu penso sim. Eu acho que dá para explorar. Uhum. E ainda mais que eu cantei em inglês e que Sim, talvez tenha mercado. O que é legal é ver o que acontece aqui no Brasil com esse som, o que dá para fazer, depois pensar como expandir isso. Hoje em dia tá mais fácil por causa da internet, né? Tá muito mais fácil distribuir isso para outros lugares, e publicar em outros lugares, né? totalmente. E mudando de faixa, a faixa Back from Pluto, Uhum. ela tem uma carga simbólica muito grande, né? Muito intensa essa música. E o que essa canção representa e como surgiu a história dela? Então, essa música tem um clipe, aliás. Tem um Sim, clipe que eu fiz. E, poxa, acho que é a história do. Quando eu estava na pandemia, eu sempre toquei, sempre fui músico, gravei algumas coisas, mas nunca parei para pensar, falei, por que que eu não estou fazendo o meu álbum do jeito que eu quero, um álbum grande assim, chamar pessoas importantes, apostar bastante coisa.
E acho que